vou cumprir. Aleluia! Se você está vivo aqui, é porque você tem uma promessa, sabia? Aleluia! O próprio salmista diz: não morrerás, mas viverás e contarás as minhas obras. É isso que Deus quer, que você venha contar as obras dele. Ageu e Zacarias são profetas pós-exílio babilônico. Eles não viram com os teus olhos o tempo, mas desejaram ver a glória, desejaram ver aquilo que foi atribuído, desejaram sentir Deus e fazer o povo sentir. Não é diferente nos dias de hoje. Nós queremos sentir a presença do Senhor, nós queremos que outras pessoas sintam a presença do Senhor, só que nossa geração está mudada. A simplicidade perdeu espaço para o conhecimento, e o conhecimento tem tirado a alegria de um povo seleto, separado para adorar ao Senhor verdadeiramente, porque a simplicidade foi deixada de lado. Hoje nós não fazemos mais as coisas com simplicidade, queremos a luxúria, queremos coisas grandiosas, coisas magníficas, maravilhosas, para poder atrair não a atenção de Deus, mas a atenção das pessoas. E é aí que está o erro, é aí que a igreja está falhando, porque ela não tem mais o primeiro amor instituído sobre a vida dela, e por isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade e fazer com que Deus ele venha bradar de uma maneira sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida. A simplicidade fará toda a diferença, porque aquele que começou a boa obra, ele vai cumpri-la na sua vida. Ele já está cumprindo, e ele fala para mim e para você: eu tenho promessas que eu estabeleci, e essas promessas vão se cumprir para que o meu nome seja glorificado. Porque o conhecimento de forma errada, ele tem esfriado as pessoas. O conhecimento de forma errada, é claro que a Bíblia fala: meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos entender, mas nós não podemos fazer com que o conhecimento excessivo, além daquilo que está escrito, daquilo que Deus estabeleceu, seja algo que venha me tirar a minha espiritualidade, a minha alegria, a minha paz. É isso que está acontecendo. A igreja está se esfriando. Eu não estou falando nós, mas em geral. As igrejas não estão mais buscando a Deus como antes. Eu lembro no início da minha conversão, eu e meu irmão, nós subíamos ao monte, nós fazíamos propósitos, nós não pedíamos carro, nós não pedíamos casa, nós não pedíamos emprego, porta aberta, mas nós pedíamos o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós não vemos mais isso. Se eu perguntar aqui quem é batizado com o Espírito Santo, eu tenho até medo de ver as mãos não levantarem. Sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando coisas para si próprias. E isso não esquecendo daquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Só que em nome de Jesus, eu creio que existem remanescentes do Senhor aqui esta noite. Aonde estão os remanescentes de Deus? Aonde estão os remanescentes de Deus? Onde estão aquelas pessoas que não aceitam o conformismo, não aceitam a vida que estão levando, que querem viver uma vida cheia de Deus? Cadê essas pessoas aqui esta noite? Cadê as pessoas que querem viver longe do pecado, longe do engano? Então você quer o sobrenatural. Sabe o que eu quero? Eu quero Deus sobre a minha vida, eu quero Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e eu tenho certeza que esta noite você sairá daqui para renovar a tua alegria diante daquilo que Deus tem preparado para você. Queira ser diferente. Fala assim: a partir de hoje, diga, a partir de hoje, eu serei, diga, eu serei diferente e farei. Diga, fala com fé, fala, eu farei a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui eu abro um parênteses. A Bíblia fala da história de um homem
Vou falar a história de 3 pessoas: Deus, Abraão e Terá. Terá, ele era um fazedor de ídolos, pai de Abraão. E Abraão, quando jovem, a Bíblia diz que ele quebra um dos ídolos do seu pai, e ele fica com medo do seu pai. Quem aqui nunca fez uma arte e não ficou com medo do seu pai? Eu lembro quando eu era criança, isso não faz muito tempo. Você viu? Eu lembro quando eu era criança, ia algum tio meu em casa, com os meus primos. Era uma alegria, era uma festa, porque nós brincávamos. Só que antes, meu pai e minha mãe falavam: se fizer bagunça, vai apanhar depois. E a gente não ligava para aquilo, porque nós queríamos brincar. E nós só olhávamos assim de vez em quando, assim, aquela feição brava dos nossos pais, dizendo assim, só com olhar: eu avisei, a hora que eles forem embora, vocês vão apanhar. Cadê os jovens de hoje? Vocês apanham também quando apanha nada? Santa Ceia daqui 2 domingos, tá? É verdade. E Abraão, ele ficou com medo, porque ele quebrou um dos ídolos do seu pai, bagunçando, brincando, porque ele foi curioso e aquele ídolo caiu no chão. E quando o seu pai chegou, Abraão, ele falou: pai, eu preciso falar algo para o Senhor. Eu quebrei aquele ídolo do Senhor. E ele achou que ele iria apanhar. Seu pai não bateu nele. Seu pai falou: não tem problema, filho, eu farei outro. E naquele momento, quando Abraão, ele vê que o seu pai estava fazendo um outro livro, Abraão, ele começou a pensar: se eu quebrei um Deus e não apanhei, e meu pai fez outro, esse Deus não é um Deus de verdade. Esse Deus é apenas um Deus feito por mãos humanas. E ele não aceitou aquilo. Abraão, em sua curiosidade, ele encontrou o Deus verdadeiro. E quando Abraão encontrou o Deus verdadeiro, Deus fez uma promessa para ele. Só amanhã para entender. O que eu quero dizer para você aqui esta noite? Quando você encontrar o Deus verdadeiro em sua vida, Ele vai estabelecer uma promessa sobre a sua vida para que o nome dele seja engrandecido. Quando Abraão encontrou Deus, Deus falou para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você prestou atenção? O Senhor falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa com mais de 4.000 anos. E você acha que a sua família não é bendita no Senhor? E você acha que você não é abençoado? Você não é abençoado? E o Senhor está falando: e através do meu filho, que teve a curiosidade de me conhecer, eu abençoei todas as famílias da terra. Ou seja, você que está aqui esta noite junto com a tua família, você e sua família são abençoados, são dignos de viver promessas de Deus sobre a sua vida. Então, se você ainda não encontrou, queira encontrar Deus e as bênçãos do Senhor te seguirão. Sabe para quê? Para que você venha viver milagre. Só que para viver milagre é preciso chamar a atenção de Deus. Você tem chamado a atenção do Senhor sobre a sua vida. Como você vai conseguir viver milagres se você não chama a atenção de Deus sobre a sua vida? Diga-se comigo assim: não há. Diga: não há milagre sem entrega. Abraão queria viver um milagre. Deus havia estabelecido para ele que dele ele estabeleceria uma grande nação, que ele seria pai de multidão. Você sabe a história, não preciso ficar contando para você.
Só que um belo dia, ele já com 100 anos de idade, parecendo Gerson, com 100 anos de idade, ele não conseguia viver a sua promessa. Ele não tinha vivido a sua promessa. E Deus fala para ele: Abraão, se você quer viver milagre, você precisa entregar algo para mim. E Abraão fala: eu vou fazer um sacrifício. O sacrifício é sabido de todos nós que o sacrifício ele era dividido em 3 partes: vísceras, corpo e sangue. As vísceras do corpo eram partes que, algumas partes eram queimadas como oferta e rituais ao Senhor, e outras eram consumidas em banquetes sagrados para fortalecer a comunhão entre os irmãos dentro do santuário. Já o sangue era um ato de adoração e reconciliação com Jesus, e era necessário que ele fizesse isso. Só que Abraão ele tinha 100 anos de idade, e ele não faz dessa forma, porque quando Deus pediu a ele algo, ele falou: Deus, eu vou sacrificar ao Senhor um cordeiro. E naquele momento Abraão ele começa a cortar o cordeiro em pedaços. Ele corta uma orelha, ele corta o pescoço, ele corta o rabo, ele corta uma perna, a outra, e ele vai levando. Ele vem aqui e corta um pedacinho do cordeiro, ele vai até o altar e coloca. Ele vai fazendo isso porque o sacrifício de Abraão não era qualquer sacrifício. Só que a Bíblia diz que o sacrifício de Abraão demorou para ser entregue. Abraão ele tinha que se dividir em sacrificar e espantar as aves de rapina, está escrito na Bíblia, porque a demora do sacrifício que ele estava entregando a Deus foi tão grande que aquele sacrifício começou a se decompor, a podrificar, e o mau cheiro dele subia tão longe que as aves de rapina começaram a descer para comer aquele sacrifício, e ele precisava espantar o sacrifício, espantar as aves de rapina e colocar as partes daquele cordeiro para serem sacrificados. Abraão ele se dividiu para poder tentar fazer isso, só que após o sacrifício, a Bíblia diz que Abraão ele viu vento. Quem aqui já viu vento? Você pode até ouvir o vento, mas ver você não consegue. A própria Bíblia fala que nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai, mas assim é aquele que é nascido do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que Abraão ele viu o vento, e depois ele viu uma coluna de fogo. E naquele momento, quando Abraão ele viu tudo isso, ele não viu porque era uma visão que Deus estava estabelecendo para ele, mas ele começou a ver porque ele estava cansado, porque Abraão se esforçou tanto e desmaiou. A Bíblia fala que ele dormiu, que ele desmaiou, e era isso que Deus queria. Deus tirou toda a força de Abraão para que o milagre fosse ainda maior. Você não está entendendo nada do que eu estou falando para você. Sabe por que você está sem força? Sabe por que você está passando por esse processo? Sabe por que essas lutas estão vindo sobre a sua vida? Sabe por que você anda tão desanimado? Sabe por que você está aí tão triste, chorando aos cantos dentro do teu quarto, achando que nada vai dar certo na sua vida? É porque Deus está te cansando. Ah, pastor, mas eu não quero ficar cansado. Deus ele quer mostrar que o milagre que Ele vai fazer para você é maior do que aquilo que você pediu para Ele. Ele está no controle de toda a situação. Deus ele queria fazer esse milagre. Deus queria mostrar para Abraão que o milagre seria algo diferenciado. Esta mensagem é para aqueles que estão sem forças, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão esgotados, para aqueles que estão sem esperança. Só que o Senhor fala: a minha esperança vai tornar uma árvore de vida sobre a sua família, sobre aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Ah, pastor, mas como eu viverei isso? Eu quero dizer para você que aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida é algo tão maravilhoso, porque Deus ele fará você ver um grande milagre. Todos verão que quem fez o milagre foi o Deus vivo todo-poderoso. Quem quer ver o milagre aqui hoje? Quem quer ver o milagre aqui hoje?
Se Deus falou, você pode ter certeza, você viverá o seu milagre. Mas, se você não entregar nada para Deus esta noite, nada vai acontecer nisso. A tradição dos hebreus, ela não está escrita na Bíblia, mas existe um livro que se chama A Tradição dos Hebreus. E a tradição dos hebreus, ela fala do romance de Abraão e Sara. Imagina comigo, Abraão tinha 5 anos de idade. Ele era velho. Sara também já era velha. E naquele momento, quando Deus estava ali recebendo o sacrifício que Abraão estava entregando para ele, Deus rejuvenesceu Abraão e Sara. A tradição dos hebreus diz que quando Abraão entrou na sua tenda, na madrugada, após ter conversado com Deus, após ter acordado, entregado o seu sacrifício, a tradição dos hebreus diz que ele foi levantar a coberta para entrar e ele se assustou com aquilo que ele estava vendo. Ele olhou para aquela mulher e falou: o que você está fazendo aqui? Saia. Foi igual eu esses dias. Dormi com uma morena e acordei com uma morena. Pintou o cabelo. Ele se assustou, porque naquele momento, quando ele olha, ele fala: ei mulher, saia daqui, porque sou casado e eu amo a minha esposa. E aquela mulher também se assustou, falou: ei, meu marido está chegando. Você não está entendendo nada. Sabe o que aconteceu? Deus rejuvenesceu os dois não se conheceram, mas quando ele falou assim: sou eu, Sara, e Sara falou: sou eu, Abraão. Naquele momento os dois se uniram e ali nasceu a promessa que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Eu quero dizer para você: milagre se explica, milagre se vive. A promessa que Deus ele tem preparado para você viver é algo sobrenatural. É por isso que o Senhor está falando para mim, para você esta noite: eu fiz uma promessa, eu estabeleci algo sobre a sua vida, eu vou cumprir, eu vou mostrar para você que em meio ao seu cansaço, em meio ao seu esforço, em meio ao seu esgotamento físico, espiritual, que eu entrarei, eu mudarei a tua sorte de bênção, e eu mostrarei para você que a minha restituição virá de uma maneira duplicada na sua vida, porque esta noite o Senhor ele preparou você para poder viver promessas. Esta noite o Senhor estabeleceu um plano sobre a sua vida, só que para você viver existe uma entrega. Então entrega Deus aquilo que Ele quer ouvir de você, entrega pelo amor, entrega pela alegria, comece a falar com Ele aquilo que você quer viver, porque os céus estão abertos e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia! Oh, louvado és tu, Senhor! Aleluia, Deus! Quem tem promessa de Deus aqui? Glória a Deus! Quem tem promessa de Deus aqui? Glória a Deus! Saiba de uma coisa: se você tem promessa de Deus, você está aprisionado nela. Você está preso nesta promessa que Deus fez para você. Ciro deixou aqui no mundo. Agora imagina comigo: o templo havia sido destruído. O povo começa a falar que o profeta era mentiroso. O profeta havia mentido para eles, porque eles olharam aquele templo todo ruído, caído, destruído, queimado, saqueado. E ao olhar aquele templo, eles falaram: não dá para reconstruir. Não temos ouro, não temos prata, e não temos pessoas o suficiente para poder colocar de pé. Reconstruir não é fácil. Por exemplo, se uma pessoa atrai outra, a traição ela traz dores e incertezas, porque você vai viver uma vida de incertezas diante de uma
traição. Você não vai conseguir mais se entregar de uma maneira verdadeira para aquela pessoa. Assim como um vaso, a Bíblia diz que o vaso na mão do oleiro, um vaso quando ele tem defeito, ele só pode ser desfeito quando ele está em processo de preparação, porque após o vaso ir para o fogo, não tem mais como ele ser quebrado, porque se ele quebrar, ele vai ficar com marcas, ele vai ficar com cicatrizes. Toda tragédia restaurada só pode se ver de longe. Se você pegar um vaso quebrado, você consegue até colar, pegar super bonder, durepox, enfim, você vai colar aquele vaso. Talvez você vai pintá-lo de novo, e quando você deixar ele longe dos olhos da pessoa, distante de algumas pessoas, você vai olhar de longe e vai falar assim: aquele vaso está perfeito. Mas quando você chegar perto, ele vai estar cheio de marcas, porque ele foi corrompido. E assim estava aquele povo. E Deus, Ele só entrou naquele templo uma vez, na inauguração. Porque quando a Bíblia fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, jejuar, orar, clamar, dos altos céus eu ouvirei a sua voz, eu sadarei a sua terra e serei seu Deus. Porque aquele povo estava adorando ao Senhor, aquele templo foi preparado para que Deus viesse habitar nele. Só que Deus só se manifestou uma única vez, que foi na inauguração daquele templo. Passou o tempo e Deus se faz homem, porque o povo reconstruía, só que Deus não vinha habitar, Deus não estava ali. Só que quando aquele templo foi reconstruído e Roma tomou aquele templo para si, ali vem aquele para poder habitar no templo. Você faz para entender. Eu quero dizer para você, naquele momento, quando aquele templo foi reconstruído, um templo que era para ser um lugar da presença de Deus se manifestar, um lugar onde anos e anos as pessoas estavam fazendo aquele lugar um lugar de comércio, um lugar onde a presença do Senhor não habitava. Jesus, com 12 anos de idade, ele sobe ao templo, ele fala com os sábios, ele ensina, ele instrui, ele faz milagre, ele mostra a tua glória. Jesus, como homem, ele veio com a tua presença dentro do templo, e eu tenho certeza que esta noite você é o templo de Deus na terra, e Jesus, ele se faz presente sobre a sua vida em nome de Jesus. É isso que ele está fazendo. O que faz a glória ser maior não é a aparência, mas aquilo que tem dentro de você, a sua entrega, o seu renovo diante das promessas que Deus tem estabelecido. A aparência ela pode estar trincada, você pode estar chorando, você pode estar machucado, mas dentro de você existe uma reconstrução que vem do céu para mostrar que você é escolhido de Deus. Por isso ele fala que a glória da segunda casa ela será maior do que a primeira. E esta noite a glória que o Senhor quer derramar sobre a sua vida a partir de hoje será muito maior, porque você está dando liberdade para o Espírito Santo atuar sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele quer fluir de dentro de você. O Espírito Santo quer fazer você ser cheio de fé. O Espírito Santo quer fazer você ser cheio de paz. O Espírito Santo quer fazer você ser cheio das promessas. O Espírito Santo quer fazer com que você venha revigorar a sua esperança diante daquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Você será um ajudador do reino na terra. Ei, prisioneiro, prisioneiro de Deus, prisioneiro da esperança, reage essa noite, alegre teu coração, não deixe a esperança enfraquecer ou te desanimar, porque se está demorando, é porque você ainda não entregou a Deus aquilo que Ele quer que você entregue. Deus, Ele não te deixará faltar, Deus não vai deixar faltar nada sobre a sua vida. Deus não vai deixar faltar nada sobre a sua família, sobre a sua casa. Você pode até falar aquilo que o salmista fala no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, mas pastor, nada me deu certo. Aí você vai lá para o Salmo 70, onde você vai falar: Senhor, apressa de chegar no seu correr. Eu preciso do teu socorro. Só que para viver um milagre, Deus ele quer um sacrifício.
para viver a promessa daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, é necessário você entregar o Senhor. Só que esta noite, em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus, pelos olhos da fé, Ele já enviou os seus anjos sobre esta igreja. Com os olhos da fé, os anjos do Senhor estão com sementes em tuas mãos, e essas sementes serão entregues para algumas pessoas aqui esta noite, pessoas que vão entregar o seu propósito ao Senhor. Só que para você receber essa semente, você precisa entregar algo para o Senhor. O que você tem para entregar a Deus? Abraão, ele queria viver algo novo, e ele entregou o sacrifício. Ele entregou em sua velhice o sacrifício perfeito ao Senhor. E o que você tem para entregar ao Senhor? O que você tem para dar ao Senhor esta noite? O que você tem para poder colocar nas mãos do Senhor? Eu profetizo sobre a sua vida que tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor esta noite vai prosperar. Tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor vai surgir efeito, porque você e eu sairemos grávidos de uma promessa do Pai sobre a nossa vida, porque você é especial para o Senhor. E aí, olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Fala para ela assim: ó, vamos ser aprisionados hoje. Tem gente que nem obedece para viver a promessa, presta. Olha para essa pessoa e fala para ela assim: ó, olha para essa pessoa e fala para ela assim: vamos, diga, vamos ser aprisionados sobre a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. Se você quer ser aprisionado, aleluia, Deus ele tem estabelecido para você essa noite, eu te convido a se colocar de pé. Se você quer viver algo novo no Senhor, você pode ter a certeza que a boa obra que Ele começou, Ele é fiel e justo. Essa noite não é qualquer noite. O povo queria viver. É claro que quando se fala da glória da segunda casa, não é algo terreno a ser vivido, é algo que Deus tem preparado para a eternidade, é algo que Jesus ele mostrou para nós, e por isso ele veio trazer a glória da segunda casa. Ele se esvaziou da sua glória, ele sofreu para que hoje nós pudéssemos ser libertos. E esta noite eu tenho certeza que toda promessa de Deus vai se cumprir, porque você e sua família é bendito no Senhor. E Deus ele quer que você entregue algo. Nós vamos fazer o ato profético dessa noite, porque enquanto o louvor estiver sendo claro, se você quer viver promessas de Deus sobre a sua vida, eu convido você que está esgotado, eu convido você que está sem paciência, eu convido você que perdeu a esperança, eu convido você que está vivendo uma vida desanimada, uma vida em um estado depressivo, chorando pelos cantos, achando que nada mais vai dar certo na sua vida, vivendo a sua vida como Abraão talvez vivia, sem perspectiva de um futuro, de uma promessa que Deus havia estabelecido por ele. Talvez você esteja aqui como o profeta Ageu, como o profeta Zacarias, sonhando em estar em um local onde a presença de Deus habitasse. Talvez você esteja aqui esta noite falando para Deus: Senhor, eu preciso viver um milagre, tira do meu coração essa tristeza, eu preciso de uma esperança. E esta noite Deus ele quer resgatar a tua esperança. Esta noite o Senhor ele quer resgatar a tua alegria. Esta noite o Senhor ele quer resgatar a tua fé. Aquilo que o homem projetou para você lá atrás, as palavras que te feriram, que te machucaram. Esta noite o Senhor está falando: eu destruo isso, porque eu tenho uma promessa para ser vivida. Esta noite o Senhor quer tirar a dor de dentro do teu coração, este aperto que você está vivendo, esse choro que não cessa, esse terror que assola a tua vida, a tua existência, esse terror noturno que não te deixa
para te abençoar. Ele fala: filho, aquilo que era impossível, eu torno possível nos teus olhos. Filho, aquilo que era impalpável, eu farei ser palpável sobre a sua vida. E se você quer viver algo novo de Deus, saia do seu lugar e venha aqui perto do altar, porque é aqui que você vai entregar o teu sacrifício ao Senhor. A tua atitude vai mover céus e terra. A tua atitude vai fazer toda a diferença. A tua atitude vai fazer com que você venha viver a paz. A tua atitude vai fazer com que você venha deitar esta noite no seu travesseiro e poder acordar amanhã renovado, cheio de fé, cheio de esperança. A tua atitude vai mudar a tua história esta noite. Porque o Deus que você serve, Ele começou com a boa obra. E Ele está falando para mim, para você: eu vou cumprir, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer a minha paz, eu vou fazer
Muito
termino por você. E eu tenho certeza que aquele que começou agora, ele é fiel. Se você tem promessa, as promessas se cumprirão em nome de Jesus. Aleluia. Nós estaremos encerrando. Nós estaremos encerrando o programa. Quero agradecer àqueles que nos visitam. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vocês têm ministério, pastores. Mande um abraço para os pastores de vocês. Se não tem, permaneça aqui conosco. Serão bem recebidos e somarão conosco aqui para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos cantina, pastel. Se você quiser um pastel, é só ir lá na cantina para poder se deliciar com os pastéis da Elaine e da Érica. E eu tenho certeza que você vai sair daqui saboreando esse pastel delicioso que elas prepararam para nós. Amém? E amanhã nós temos círculo de oração às 20 horas. Quarta-feira nós estamos com um culto de propósito, onde nós estamos ministrando sobre saídas proféticas. Então, se você precisa de viver uma saída de algo que estava fechado sobre a sua vida, venha aqui quarta-feira, a pastora Sheila vai estar ministrando uma palavra de Deus sobre a sua vida aí, para você poder viver uma saída diferenciada e viver algo novo que o Senhor tem preparado. Sábado nós não teremos consagração, porque nós teremos um casamento aqui na igreja, a igreja vai estar sendo enfeitada, então nós não teremos consagração sábado agora, em especial. Domingo, culto da família, às 9h30 da manhã e depois às 19 horas. Domingo agora vai ser o último culto às 19 horas, tá? O presbítero Gerson colocou aqui que a partir de julho, a partir do mês 7, os cultos de domingo serão às 18 horas, começarão às 18 horas, para que você possa ir embora mais cedo para sua casa, porque você vai iniciar a semana de trabalho, então você não vai precisar mais ficar até tarde na igreja, né? Quando for 8 horas, o culto já vai estar acabando, você já vai poder ir para sua casa, para os seus aposentos aí, para a sua família, glorificando ao Senhor. Nesse dia também, dia 6 é Santa Ceia do Senhor. Todo crente salvo precisa participar da ceia. Glória a Deus. Os jovens, por favor, fiquem, que eu quero conversar com vocês. E no dia 12 nós estaremos fazendo aqui no estacionamento aqui a festa do crentão. Repita comigo, festa do crentão. Fala, crentão. Tá, então, cada um vai trazer um prato, tá? A gente não vai vender nada. Cada um traz um prato, uma coisa, a gente vai confraternizar, a gente vai fazer uma fogueira, vai ter brincadeiras com os jovens. Tá? Quem tem mais de 100 anos aqui, levanta a mão. Então, se você não tem 100 anos de idade, mais de 100 anos de idade, você está convidadíssimo, você está obrigatoriamente intimado a estar conosco no dia 12, aqui no estacionamento, aqui a partir das 17 horas, para fazermos aí a festa do crentão. Então, a gente vai fazer a festa aí, abençoada aí, onde nós vamos nos confraternizar, um momento de comunhão, de alegria com a igreja. Convide a sua família, convide amigos, vamos encher esse parque aqui, no estacionamento aqui de pessoas, gritando, criança. Vai ser uma noite, um dia especial, porque crente é abençoado e tem que ser alegre. Então nós vamos nos alegrar com a presença do Senhor aí, comemorando, comendo comidas típicas, traga coisas gostosas que a gente vai saborear, vai experimentar. Eu tenho certeza que será algo maravilhoso da parte do Senhor e do seu coração. Eu vou fazer o banner e um cardápio, mais ou menos, como referência para vocês. Não é nada copiando o mundo, não, mas é algo para nós mesmo se alegrar e estar mais em comunhão, amém? Quero compartilhar algo com vocês. Amanhã nós temos círculo de oração, certo? A pastora Sheila, ela entra num jejum, presta atenção. E eu convido só para quem realmente não tem problema de saúde. A pastora Sheila entra de jejum 24 horas. Digo jejum de alimento, de água, de internet, de qualquer coisa que desconcentre e desconecta a pastora do céu. Estarei no meu trabalho, trabalhando, mas em off, incomunicável, porque eu estarei em jejum 24 horas. Deus pediu isso da pastora. E todas as segundas-feiras estarei por 3 segundas-feiras
inicialmente, que é o que o Espírito Santo passou para mim, fazer esse jejum de imersão, desconectando de tudo e se conectando com Deus. Porque Ele diz que estará dando livramento para a nossa casa, para os nossos filhos. Como o pastor disse, o míssil pode passar por aqui, pode passar para lá, mas não acertará a nossa casa. Porque aqui tem homens e mulheres de Deus que intercedem por famílias. Então, se você sentir no coração de entrar nessa imersão e desintoxicação de internet, de coisas que te tiram da presença de Deus, e quiser sair do raso e entrar no profundo, esteja comigo nessa imersão. Amém? Estamos encerrando tudo. Levanta as mãos aos céus. Amanhã também, às 19 horas, você que não é batizado e quer se batizar, converse comigo, a gente vai estar passando um discipulado de batismo para poder fazer com que você venha descer as águas e poder viver a eternidade ao lado. Amém? Assim, traz óculos, roupas, enfim, a gente vai colocar aqui no altar aqui e vai estar impondo as mãos, orando pelos seus familiares, pelas pessoas que você ama, pelos seus negócios. Então, traga um pouco de oração para que você venha destravar coisas que estavam travadas em suas vidas. Amém? Levanta as mãos aos céus. Senhor Deus eterno Pai, leve-nos de volta para os nossos lares, para os nossos prazeres, debaixo da tua proteção, da tua graça, da tua infinita misericórdia. Nos varreja Adonai Shizmeher, Ner Adonai Chai. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Vai na paz, Senhor, abençoa todos, em nome de Jesus. Eu vou mandar ainda. É milho, canjica.